Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Pod Cine. Atenção pessoal, mais um Carnaval de séries, aqui no Pod Cine. E o que a gente faz aqui no Carnaval de séries, Bambam? A gente dá nota para quesitos de série, né? Então, vamos falar sobre séries e vamos dar nota em cima. Isso, a gente vai dar a sinopse da série para vocês e depois nós vamos falar sobre os quesitos e as notas da gente, beleza? Vamos lá? E qual o seriado dessa vez? Não, é temático, né? Não sei se deu pra perceber aqui. Acho que vocês estão vendo aqui que a gente está no clima de Copa do Mundo e o seriado que nós vamos abordar no Carnaval de Séries justamente é sobre futebol. Isso aí. É o Jogo da Corrupção. Jogo da Corrupção, série da Amazon Prime Video. É uma série que tem uma temporada, mas é um spin-off, ou seja, um derivado de uma outra série também da Amazon Prime Video chamada El Presidente. Isso, é o Presidente que fala sobre a corrupção na América do Sul, né, nas confederações. Conmebol. Começa na Confederação Chilena e chega até a Conmebol, que é a mãe de todas as confederações até da América chegar do Sul. no escândalo do FIFA Gate, Isso, na Copa aparece Copa do Brasil 2014. Isso, Mas isso é o Presidente. A gente não vai falar dessa série agora, apesar de nós vamos citar, porque tem ligação. A gente tem até personagem, né, em comum de um com o outro, né? Sim. O Jogo da Corrupção em si fala sobre a história de João Avelange e como João Avelange chegou ao poder na FIFA. Isso, fala sobre... já começa ele na CBD, né, a antiga CBD, que agora é CBF, e como ele chegou ao poder e como ele transformou a FIFA na marca que é hoje em dia, né? Uma grande marca que arrecada bilhões e bilhões de dólares. A série retrata de uma forma lúdica, uma forma não tão convencional, é um enredo contado de uma forma divertida, diferente, bem leve, uma forma diferente, né? Que não se atém a tanto aos fatos exatamente como aconteceram, dá uma floreada. Eles usam uma base histórica, mas na verdade eles criam algumas coisas e eles usam de sátira, né? Na verdade é uma comédia satirizada. Eu não digo que seja uma comédia, mas é algo leve, divertido. É para ser divertido. O que eles usam de comédia é isso, é uma sátira. Né? Eles fazem sátira a muita coisa que aconteceu, inventam algumas coisas também para deixar mais leve e mais fluido, né? Para dar floreada, a famosa floreada. A história em si conta como, a partir do momento que João Avelange já é presidente da CBD, até o momento em que ele é presidente da FIFA e manda chuva, conta como ele chegou ao poder, né? E conta como ele transformou a FIFA, que era algo bem amador, em uma potência mundial. Sim, potência política, inclusive. Potência política, porque no mundo inteiro, hoje em dia, o futebol tem um poder de alavancar pessoas e dinheiro, né? Sim, sim. Nesse caminho, né, mostra como ele foi eleito para a FIFA. Aí o nome da série é Jogo da Corrupção, né? Já mostra... já mostra mais ou menos. Aí você já começa... É o bom de você ver essa série nessa época, principalmente de Copa do Mundo. Eu escuto muitas pessoas se perguntando, se a Copa do Mundo estava funcionando no Catar dessa vez, ela foi escolhida uma sede, mas só que é cheio de restrição, tá cheio de problemas políticos lá em relação aos outros países e tudo mais, cheio de pormenores. Então, por que ela foi escolhida, né? Então, eu acho que o Jogo da Corrupção vai responder muito dessas respostas para vocês. Responder as respostas? Como é que é isso? Responder as perguntas, falha nossa. Então, hoje, depois de nós vermos a série, dá para entender melhor como um país como o Catar, que não tem cultura nenhuma de futebol, né? Não é nada expressivo em relação ao futebol, um país pequeno, conseguiu ser sede de uma Copa do Mundo. Por quê? O que move o futebol atualmente, o que move a FIFA atualmente é política e dinheiro. Política, principalmente dinheiro. Que move a política. O que move a política é o círculo, né? Sendo mais específico, o que a série nos mostrou? Mostra uma FIFA bem tacanha no início, como o Sandro falou, que é meio uma sátira, né? Mostra uma FIFA no início em que era era um escritório, uma sala dentro da casa de um outro funcionário, tinha um bode no quintal, o único funcionário da FIFA
era o cara que tomava conta do bode. Tipo, a satirização, uma das sátiras que eles fazem dessa comédia satirizada é isso, para mostrar que antes do João Avelange a FIFA era mato. E depois ele transformou em bilionário. Em cidade, mega cidade, né? Metrópole. Mais ou menos essa equiparação. Ele pega um mato, uma coisa que é só mato, e transforma em um monte de arranha-céus, porque ele pega uma coisa que não dá nem renda, a renda que é da FIFA na época, que é levantada só para a Copa do Mundo, depois fica vivendo de material esportivo para uma coisa que uma licença de uma marca custa bilhões de dólares hoje em dia. A licença mostra até na série que a Adidas pagava a FIFA em bola, em material esportivo. Bola, chuteira, camisa. Chuteira, O bacana da série é que tem uma história interessante, que é uma história real, que é a da rivalidade familiar entre a Adidas e a Puma, né? Sim, eu não sei como é que nunca saiu um filme, deve ter um documentário. Não, eu já vi documentário falando sobre as histórias das marcas. Aí fala sobre os irmãos, que eles eram irmãos e eles fundaram uma marca esportiva, que nem era Adidas, nem era Puma na época. Só que um era afiliado ao partido nazista e o outro era contra o nazismo. Então eles seguiram caminhos diferentes e um fundou a Adidas, outro fundou a Puma. E eram rivais na época, a série mostra bem. A série mostra um período, como o João Avelange se aliou à imagem do Pelé para conseguir votos, como ele se aliou às federações africanas, federações asiáticas. Porque os europeus na época se sentiam até hoje também, né? Autossuficientes, e eles achavam que iam ganhar. Na época era eles que eles estavam no comando e não fazia nem rodízio de comando, era só eles mesmo. E aí que eu foco um pouquinho nisso, que o pessoal vai ver o seriado, e essa foi a minha visão do seriado, mas algumas pessoas vão terminar o seriado e falar, mas então o João Avelange era, mó safado. Então, a minha visão é o seguinte, o cara foi visionário e o cara conseguiu tirar uma hegemonia de poder de um lugar para outros, né? Então, o cara ao mesmo tempo era o carrasco, mas o cara que transformou a FIFA no que ela é hoje, tipo, cheio das conexões com todos os continentes, não só na Europa. Então, ele deixou mundialmente conhecido a marca do futebol, né? Sim, ele desenvolveu bastante, mostra a relação do João Avelange com ditaduras latinas, com a ditadura brasileira, com a ditadura argentina e toda a pressão que surgiu durante a Copa na Argentina para a Argentina ganhar. Mostra inclusive aquele fatídico caso que nunca foi provado e nunca se provará provavelmente, da questão da goleada que o Peru sofreu para a Argentina. Na verdade no seriado eles apontam o que aconteceu. No seriado aponta, mas o seriado é bem floreado, pode ser que tenha... Em termos de história, é interessante que eles contem é o que a gente estava falando aqui, eles usam de base a história, mas eles inventam as coisas, é igual a adaptação de livro para o cinema, você não usa ao pé da letra, você usa a base e você inventa algumas coisas em cima disso. Cria personagens, igual tem personagens que são criados no jogo da corrupção, que a gente vai acabar falando porque para mim um dos pontos fortes e fracos do seriado acaba sendo esse, porque como a gente falou no início, ele é um spin-off de El Presidente, e o principal personagem de El Presidente é o cara que começa como presidente da primeiro presidente de um clube de segunda divisão que sobe para a primeira divisão. Disputou a Libertadores há pouco tempo, inclusive. E depois que o time dele sobe para a primeira divisão, cai no colo dele a Federação Chilena. Através de acordos por trás dos panos. Na verdade, cai no colo dele. Cai no colo, E depois cai no colo dele a Conmebol. E ele é o grande personagem, ele que depois fica como o X9 da história, porque ele é a ponte entre as investigações da Interpol, da CIA e da FBI sobre esse escândalo do FIFA Gate. E realmente o FBI investigou a FIFA e levou gente de cana aí, até brasileiro, o José Maria Marim, outro pessoal por aí. E esse personagem, no jogo da corrupção, ele é o narrador. Ele é, vamos dizer assim, para mim ele é até mais protagonista do que o João Avelange, porque ele não sai de cena em momento nenhum e ele conta a história de um certo ponto de vista dele e interferindo na história também, né? Eu achei genial a forma como foi construída a participação,
Que na série Presidente ele era um personagem. Na série Jogo da Corrupção ele também era um personagem, só que não era um personagem dentro da história. No início da série, foi uma metalinguagem, uma quebra da quarta parede que foi fantástica. Aparece a série da Amazon, né, Prime Video, aparece ele no escritório da Amazon Prime Video, com a Prime Video contratando o personagem para narrar a história. Sim, e durante a história inteira, ele vai fazendo ele vai entrando na história, em cena, conversando com o telespectador e conversando também com o pessoal da Prime Video, querendo um aumento de salário, falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. No final, eu achei essa abordagem narrativa muito interessante. Muito inteligente. No final, acontece uma coisa diferente, que o Sandro não gostou tanto. Eu até gostei, embora eu não tenha achado espetacular. Eu gostei porque eu achei que foi bem construído, que é o narrador, ele vai descobrindo aos poucos que ele consegue mudar a história. Então tem umas interferências. Na verdade, desde o início ele percebe que ele consegue mudar a história. Mas aos poucos ele vai vendo o poder que isso... Mas pro fim, ele vê a necessidade dele entrar na história. Sim. Antes ele interferia. É diferente no final ele querer estar presente na história. O narrador se apaixonou pela personagem. Sim, aí quer mudar a história porque se apaixonou pela personagem. E uma personagem que ele inventou. Uma personagem que ele inventou. Eu gostei demais da metalinguagem. O Sandro não gostou, né, através de conversa nossa. Não, eu falando com você. Não gostou de um determinado momento. Eu gostei desse envolvimento narrativo do personagem, mas até de uns certos momentos de interferência do personagem na história. Mas eu acho que o final do seriado usaram ele como solução para um problema que eu acho que ele não deveria estar ali para fazer isso, entendeu? Acho que eles poderiam, se não quisesse usar o fato histórico realmente que aconteceu, que encontrasse uma outra saída dentro do contexto do seriado para que acontecesse aquilo. Não, eles usaram do personagem, do narrador, para interferir diretamente naquilo e resolver aquele problema que foi criado na história. E isso que eu achei ruim, entendeu? Tirando isso, eu achei todo o envolvimento do personagem na narração. Ele, como você falou, ele negociando o contrato com a Prime não querendo dar aumento para ele pegando o trampo por fora, fazendo biscate durante a narração dele, fazendo biscate durante as cenas que estavam rolando. Tudo o que ele fez foi muito maneiro, na história fluiu muito bem, até a interferência dele no início criando um personagem foi muito maneiro, me surpreendeu bastante, só que no final, esse fechamento aí que eu não achei legal, porque usaram ele como o fechamento do seriado. Na verdade, se não fosse ele, não ia ter diretamente nada para fazer ali, tipo, se não fosse ele, qual ia ser outra solução? Usaram ele como solução para fechar, entendeu? O seriado. Isso que eu não gostei. Mas, tirando o restante da participação dele, que é 98% do seriado, eu achei maravilhoso. Tanto da abordagem mais puxada para essa coisa mais leve da comédia, tanto com até as interferências durante a história, que também foram legais, mas o final, ele ser usado como solução da coisa que eu não gostei, entendeu? Então, beleza. É isso. Eu tenho até uma cena que eu achei genial também, que mostra a relação do João Avelange com a ditadura brasileira, com um presidente brasileiro, que é um ator de comédia, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é bem conhecido. E, de repente, tem uma outra interação do João Avelange, mas já pra frente, né? Porque mostra a história do final da década de 60 até a década de 80, mais ou menos. Tipo, aparece a Copa de 70, que ele já é presidente da CBD, ele já olhando com outros olhos, almejando ser o presidente da FIFA. Mostra a jogada, como ele chamou o Zagallo, como a ditadura militar pressionou. Na verdade, foi antes da Copa de 70, né? Porque teve o problema do Saldanha e ele levou o Zagallo de última hora, né? Isso aí, porque é o que é Saldanha mesmo? Fugiu. O Saldanha era comunista assumido, a ditadura militar não gostava. Bem, então tem um certo momento da série que tem um presidente militar brasileiro. Passaram-se alguns anos, é outro presidente. Só que quem faz é o mesmo ator. No nome é outro presidente, mas o ator é o mesmo. O ator é o mesmo. E eu achei isso muito legal. Isso me chamou muita atenção porque, tipo, os caras satirizam, falando assim, muda o nome, mas o cara é o mesmo. O cara é o mesmo. É a mesma coisa. A safadeza é a mesma, né? A mesma forma. É mais uma metalinguagem aí que foi muito bem executado.
Vamos às notas? Vamos sim. Eis as notas. Então vamos partir para a nota. A primeira nota da nossa avaliação é roteiro. E aí, você fala primeiro ou eu falo primeiro? Pode ser eu. Pode ser eu. Então vai lá, pode falar você então primeiro sobre o roteiro. A gente já falou bastante, a maioria das coisas que nós falamos é de roteiro, porque foi uma escolha da forma como foi contada a história. O diretor escolheu dessa forma. O roteirista dessa série é o Armando Bó. O Armando Bó é ganhador de Oscar. Ele ganhou o Oscar pelo filme Birdman, que é um filme espetacular, que eu adoro. O cara manja muito, é uma produção argentina / chilena, sul-americana. Não sei se ele manja. De filme ele manja. Ah, tá. De outras coisas eu já não sei. Tá bom, então seja específico. Mas ele sabe muito mesmo, gosta muito da forma. Ele, presidente, é ele também, o roteirista, né? Tem até uma questão que eu gostei na série, que utiliza-se o idioma real. Então tem muito de inglês, tem muito de português, tem muitos atores brasileiros. Sim, Maria Fernanda Cândido, Moscov. Quando a gente chegasse lá mais pra frente, eu ia falar sobre o elenco, que é um elenco recheado de atores conhecidos, atores e atrizes brasileiros. Tem até o Zé Pequeno. Tem. Que já fizeram muitas novelas e filmes e protagonismo de muitas novelas da Rede Globo e filmes brasileiros, e eu achei legal porque tem o que aparece lá no seriado, vamos dizer que 70% é de elenco de atores brasileiros, né? Tem bastante. Não sei se é isso tudo não, mas tem bastante. Se a gente pegar mais ou menos aí, dá uns 60%, 70%, né? Então, aí muita coisa é falada em português, muita coisa em espanhol, muita coisa em inglês. No início da série eu tive dificuldade porque eu não gosto de ver dublado, né? Filme e série dublado eu evito ao máximo. No início eu não sabia qual idioma assistir, porque sempre um ficava dublado. Se botasse em português, que falasse inglês, espanhol, e assim tudo. Aí eu descobri no aplicativo do Prime Video, que tem a opção lá, múltiplas línguas. Aí eu botei no múltiplas línguas, salvou minha vida. A partir do 3º episódio eu achei muito melhor a série por conta disso, que estava me incomodando antes. Eu não tive essa opção, então pra mim ficou um pouco diferente. O Sandro viu tudo em português? Foi, tudo em português, porque eu não tinha essa opção de múltiplas línguas no meu aplicativo. Eu achei o roteiro, eu gostei muito da sátira. Eu achei a sátira às vezes um pouco exagerada, porque apesar de ser uma sátira, às vezes por se tratar de uma questão muito séria, eu achei que em algumas situações eles exageraram muito e me perdeu um pouco no caminho. Eu não digo nem em relação ao narrador, mas situações factuais que não ficou nem um pouco factual, mesmo eu entendendo ser uma sátira, né? Então, para roteiro, eu dei nota, deixa eu confirmar, acho que foi 8,5. 8,5 para o roteiro. Então, no roteiro, para mim, eu achei mega interessante, como eu falei, esse uso no narrador como uma pessoa que interferia não, que participava da história. Ele interferiu um pouco no início, como eu disse, ele inventou o personagem logo no início e sempre estava ali contando a história / participando da história. Mas eu acho que, para mim, o ponto forte do roteiro foi também o ponto fraco no que eu falei no final. No final da série, meu problema com o uso desse personagem no roteiro do seriado foi usar ele como solução para encerramento do seriado. Então, isso foi o auge, o ponto maravilhoso do seriado, o uso desse personagem / narrador / tudo no seriado. E acho que eles acharam que estava tão legal essa participação que eles botaram essa carga de fechamento em cima, exageraram. Então esse exagero que tirou um pouco de notas que eu poderia dar mais alto, então fiquei com 8,5 também, igual você. 8,5. Acabou que por motivos diferentes a gente deu a mesma nota, né? Descontamos por motivos diferentes. Então passamos agora, 8,5 eu, 8,5 você, mesma nota. Passamos agora para montagem. Pode falar? Pode falar você, fica à vontade. Eu achei uma montagem bem dinâmica, a série ela não enrola, sempre tem informações novas, ela encaixa bem os contextos históricos, encaixa bem imagens reais também, né? Então, inclusive a montagem em relação a como o narrador se encaixa no meio da história, eu achei no tom ideal, eu dei nota 9 para a montagem. Sim, essa parte da montagem eu também achei que não fica nada de arrastado, é uma coisa bem dinâmica mesmo. A colocação dos personagens, a dinamização das cenas e as coisas
não ficam arrastadas, você não fica, pô, isso aí podia ter sido retirado, estão enchendo linguiça, não. É coisa dinâmica, cada momento daquilo dali é sempre crucial e é sempre uma coisa que vai rápido com as informações legais e você vai absorvendo de boa. Então, para mim, a montagem foi 9. 9 também. 9 e 9. Próximo, fotografia. Fotografia, eu achei uma fotografia padrão, até porque a série não pedia nada mais do que isso. Contudo, eu dei 2 pontos positivos nela, que foi a relação da questão do foco, com o narrador aparecendo ou não. Às vezes o foco entrava no episódio, na cena em si, o narrador entrava, o foco já mudava, já ia para ele. Isso foi feito de uma maneira muito boa, muito bem executado. A questão de movimentação de câmera deixou bem dinâmico, deixou bem legal também. Mas não teve nada de espetacular. Tiveram esses 2 pontos positivos, dei nota 8. Então, para mim, dei a nota um pouquinho maior, porque eu achei que a fotografia funcionou bem, tanto nessa parte de destacar os personagens, mas também da parte de cenários, dessas coisas de locação. Você vê realmente lá os estádios, não o ambiente em si, mas o estádio lá, por exemplo, a participação no campo de treinamento da seleção brasileira antes de jogo, os espaços tipo Argentina, colocando cenas reais e tudo mais. Eu gostei e botei 9 para isso. 9 para fotografia. Vamos para o próximo item, que é? Direção de arte. Direção de arte bem correta, mostrou bem a passagem de tempo, nos levou à época, a questão dos carros estarem muito bem executados, aeroportos, hotéis, bem correto com relação ao tempo em que se vivia. Eu dei nota para a direção de arte 8,5. Eu também achei que ficou bem interessante. Essa parte foi tanto que eu citei até em fotografia. Eu acho que essa ambientação com as décadas de 70, 80, até o finalzinho de 60 lá, mostrou bem essa passagem das épocas. Então, eu achei que ficou bem adequado e eu achei que até destacou algumas partes de passagem da evolução do João Avelange durante o seriado. Então, para isso, eu dei uma nota um pouquinho melhor, dei 9. 9. Isso. Então, o seu foi quanto? 8,5. Não, desculpa. 8,5. 8,5 e 9. O próximo, trilha sonora. Trilha sonora é uma trilha sonora bem divertida, que acompanhou bem o estilo da série. Não achei uma trilha espetacular, mas que conversou bem com o enredo, com o roteiro. Um ponto negativo para mim é uma cena em que tinham brasileiras vestidas de carnaval, né? Como é que é? Sambistas? Não. Sambistas? Não, sambistas não. As brasileiras que ficam de fio dental dançando. Passistas. Passistas, isso. Passistas sambando ao som de salsa. Isso aí me pegou um pouquinho. Mas, no geral, eu achei uma boa trilha sonora e dei nota 8. Mas aí, será que isso aí também não entra em mais uma etapa de sátira do seriado? Pode ser, mas eu não entendi assim, não. Pode ser erro meu e eu perco ponto por isso. Eu perco ponto. Então, botar mais um quesito. O quesito Bambam, acha que não, eu acho que sim. Bambam é nota 10. Aí vocês têm que... aproveita no comentário e bota lá se Bambam é nota 10, tá? E a minha concepção da... Desculpa, rapidinho. Eu descobri um efeito pra botar nota 10, só que a gente não dá 10 mais pra ninguém, né? Tô doido pra usar. Pois acho que eu vou usar comigo. Vou usar comigo. Vou usar contigo. Já devo ter usado no vídeo. Trilha sonora pra mim, eu já cansei de falar, vocês que já acompanham a gente já, alguns carnavais de série aqui no Podcine, meu negócio com a trilha sonora é pra mim, aquilo que você lembra logo o que é a trilha sonora. Mas, para mim, aqui no seriado, no Jogo da Corrupção, a trilha sonora funcionou bem como caracterização de tempo. Então, eu até dei uma nota, para mim, foi boa, porque cada época tinha sua música característica, cada ambiente tinha sua música característica. Por exemplo, lá no Bangu, quando aparece o Castor de Andrade, tocava as músicas que, não sei, né, que geralmente deveriam tocar pelo menos a série faz acreditar que sim, tocava ali. Quando você quando o João Avelange está num jantar de negócios lá na Suíça, é um tipo de
de música mais ambientada para aquele contexto lá. E também marca muito essa transição de 60, 70 e 80. E para isso, né, como usou e funcionou bem para mim a trilha sonora em relação a isso, eu dei 8,5. Beleza. Beleza? E você deu quanto mesmo? 8. 8, 8,5. Não ficou muito distante, não. Não. Agora vamos para o que eu acho que foi o ponto mais fraco do seriado. Maquiagem, figurino e penteado. Vamos começar pela parte ok, que é o figurino. A gente, pelo menos eu acredito que você também, que é um figurino ok, que mostra bem a época. Nada demais. Penteado também ok. Na verdade, o figurino e penteado foi o que não me fez zerar ou deixar esse quesito com a nota mínima. Agora vamos... Porque o figurino e o penteado é uma coisa que combina e condiz com o que era na década que a gente já falou, 60, 70 e 80. Mas, em contrapartida, nós temos a outra parte desse quesito, que é a maquiagem, que destruiu tudo. A série estava vindo tão bem em todos os quesitos, a maquiagem... Cara, o que fizeram com a maquiagem? A maquiagem do João Avelange parecia pra mim... Não sei se... Eu vi uma vez, não sei nem o nome do filme, de tão bizarro que é, um filme de zumbi, que o zumbi subia tipo numa escadinha para tentar pegar o cara dentro do helicóptero e a hélice do helicóptero cortava o topo da cabeça do zumbi. Mas você via nitidamente que a cabeça do zumbi, ele vinha andando normal, quando ele ia subir no bagulho, a cabeça dele tinha 3 andares. Então a maquiagem do João Avelange é tipo essa. É bizarro. Os outros personagens em si não teve nada demais. Teve uma mulher lá que acabou se tornando... que trabalhava na FIFA, que estava muito me chamando a minha atenção como peruca. Já seria uma perda para mim ali, mas a maquiagem do João Avelange... primeiro que usaram um cara mais jovem para interpretar alguém velho. Não tem problema nenhum, desde que a maquiagem seja bem feita. Mas não estava passando nenhuma veracidade com a maquiagem. Dava para ver que era parecia uma máscara. A parte do cabelo aqui, quiseram fazer um João Avelange careca, mas o cabelo dele começava aqui no meio da cabeça. Tentaram botar aqui que muita gente, desculpa, gente, não fica triste comigo com os carecas que fazem isso, tá? Não briga, nem dá hate, mas tem muita gente que pega o cabelo, né, pra tapar o buraco e faz assim, tipo, o João Avelange fazia isso. Tentaram fazer meio que esse truque, mas a maquiagem estava horrível e a testa dele parecia que tinha uma marquise na frente do rosto. E quando tem duas cenas na série em que João Avelange está mais velho, com 100 anos, né? João Avelange viveu até... Que aí piora a coisa, né? E o João Avelange, bem mais velho, ficou muito pior, né? Ficou mais velho e ficou pior porque parecia que tinha 3 quilos de maquiagem na cara. Não, o seriado começa com o aniversário de 100 anos dele, né? E aí quando eu falei assim, gente, quem é esse monstro que tá aí? Eu botei no seriado errado, botei no seriado de monstro, eu não sabia, porque, cara, bizarro de verdade. Eu achei que o seriado fosse até pior, porque já que a gente já começa naquela cena, gente, se a maquiagem tá assim, imagina o resto. Mas até que o resto era bom. É uma coisa que, porra, não tem como. Para um seriado que foi bom, que pra mim foi um seriado muito bom, essa atenção para essa maquiagem, já que eles quiseram usar um ator jovem e fazer uma maquiagem para envelhecer esse ator e ficar mais parecido com o João Avelange, eles deveriam ter dado uma atenção a mais para isso, porque tinha que ter dado toda a atenção ao personagem principal. Porque ficou muito ruim de verdade. Então vamos nas notas? Eu dei 5,5. Eu também, só por causa do figurino, que foi um figurino condizente. Esse meio que eu dei foi por causa do penteado e pro figurino. Se fosse só maquiagem e eu pudesse dar menos de 5, eu dava. Isso aí, também. Então, 5,5, 5,5? 5,5, 5,5. Vamos para a atuação do elenco, então. A atuação do elenco, cara, como eu falei, tem muitos atores muito consagrados do Brasil. Inclusive, eu sempre esqueço o nome da mulher. Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido, que inclusive já fez filme de Hollywood também, né? Ela fez essa Animais Incríveis, o último da saga. É porque eu não vi. O último da saga dos Animais Incríveis, ela fez um personagem, inclusive... Animais Fantásticos, não? Animais Fantásticos. Eu acho que não sou dessa... É tipo um spin-off de Harry Potter. Na verdade, é antes de Harry Potter, né? Sim. Então, quer dizer, sim, não sei, eu acho que é. Não, é antes de Harry Potter. Eu costumo assistir Harry Potter. E ela é dessa terceira, é uma trilogia... ela é uma personagem que é bem principal da história.
Então, tem ela, tem o Moscovitch, que já foi galã de milhões de novelas da Globo, tem... Mas quem? O Zé Pequeno. Tem o ator que fez A Cidade de Deus. Então, o elenco brasileiro é muito bom. E também, tirando alguns, o narrador é maravilhoso. Esqueci o nome dele, alguma coisa Parra. O narrador é maravilhoso, é pontual. O cara elevou o nível demais do seriado. Inclusive, ele faz muito bem. Inclusive na atuação. Para mim, o João Avelange foi ok. Eu já sei que o Bambam tem algumas ressalvas em relação a isso. Bastante ressalvas. Justamente pela forma que nós vimos, porque como ele viu pela Prime direto, tinha a opção lá de multilínguas. Eu não vi pela Prime, então para mim não tinha essa opção. Eu vi só dublado, então para mim, dublado, a interpretação do dublador salvou ele para mim. Então, e as outras pessoas do elenco fizeram o seu papel. Tem... um dos dirigentes lá, que a gente falou que a FIFA funcionava dentro da casa dele. Ele é caricato, mas eu entendi como o personagem dele ser meio assim, caricato, para meio que satirizar também esses dirigentes europeus. E para mim, no geral, a atuação foi muito boa e eu dei 9. Aqui eu e o Sandro vamos divergir um tanto em termos de nota, né? O nosso está bem parecido, mas aqui nós vamos divergir. Porque assim... A gente vai divergir justamente do jeito que nós escutamos o seriado, na verdade. Para você ver como a experiência faz muita diferença. Faz muita diferença da forma como se assiste. Porque, como eu falei antes, eu assisti no Multilínguas, né? Acho que é Parra o nome dele, o ator chileno, o que fez ele presidente, que está como narrador, ele está simplesmente genial, perfeito. Se fosse a série dele, a nota aqui seria 10. Porque ele tá, para mim, foi nota 10 a atuação dele. A Maria Fernanda Cândido estava bem, o Douglas Moscovitch, que fez o Castor de Andrade, ele estava... inclusive, eu tive curiosidade de assistir ao documentário O Doutor Castor, do Globoplay. Globoplay, né? Da Globoplay. Você que assistiu no Não, eu confundi Globoplay com o Globosat. Da Globoplay. Globoplay é da Globosat. Sim, mas o streaming é chamado Globoplay, né? Sim, Eu vi o documentário Doutor Castor, que são 4 episódios, e o documentário é fantástico, né? O Du Moscovitch fez o Papua Nova Guiné. Fez o papel... Fez Papoula. Fez o papel do Castor de Andrade, para quem não sabe, é um bicheiro conhecido, famoso por sua... Será que alguém não conhece? Tem, com certeza. Conhecido por investir na mocidade, independente de Padre Miguel. Vou botar lá no Instagram, pesquisa. Você conhece Castor de Andrade, sim ou não? Acho que a maioria conhece, mas tem gente que pode não conhecer. E investiu muito no Bangu. O Bangu é vice-campeão brasileiro de 1985. Sim. Que pegava os Gigantes do Rio e ganhava muitas vezes. Aí levanta a questão, será que não teve treta porque ele era o presidente do Bangu? Não sei, eu acho que eu não sei nem... Bem, tem umas histórias no documentário, só assistindo mesmo, muito boas. O Du Moscovitch, ele fez uma forma muito caricata, mas ele não fez ali o Castor, ele fez um bicheiro. E como bicheiro, ele estava bem. Como bicheiro, ele estava bem legal. Ele estava nominado, né? Fala o nome dele, né? Sim, mas assim, é porque quando eu vi o documentário, o Du Moscovitch não fez nada a ver com o que é o Castor de Andrade. Eu acho que, eu não vi esse documentário, mas ele deve ter pego o nome Castor de Andrade, mas ele deve ter feito a pesquisa de personagem dele para um genérico, né? Eu acho que é questão de direção mesmo. Pra tipo assim, não vou fazer os trejeitos nem o jeito do Castor de Andrade. Então, isso é questão de direção. Vou ser um bicheiro no geral, né? Isso é questão de direção, né? O ator é orientado a fazer dessa forma. Agora, qual o grande problema para mim da atuação? O ator que fez o João Avelange é um ator português, tá? O ator, inclusive, que fez Vikings. Ele teve uma participação em Vikings lá quando o Bjorn vai para a África. Bem, depois eu pesquiso. Ele está bem diferente. Eu sei essa parte do seriado Vikings, mas não lembrar de quem é. Até porque, debaixo daquela maquiagem horrorosa, não dá para ver quem é o ator, né? Então, escolheram um ator português, não sei por quê. Porque não... Assim, é a mesma língua, obviamente, né? Mas português de Portugal e português do Brasil é bem diferente. É o mesmo idioma, mas é o mesmo idioma. É o mesmo idioma, isso, obrigado. O que acontece? Me pareceu que ele estava forçando muitas vezes um sotaque brasileiro. Então ele deixava aquela força de atuação porque ele ficava segurando para não sair um sotaque português. Por muitas vezes, principalmente quando ele alterava mais a voz, quando era uma cena mais forte, eu senti ele muito preso
para não perder o sotaque. E isso me perdeu várias vezes na série. Isso fazia eu me desconcentrar na hora porque eu não vi o João Avelange ali. Eu vi um ator tentando fazer o João Avelange. Isso me tira da cena. Sim, tinha que vai trazer ele para ficar um tempo fazendo laboratório e malhação, então. Pode ser, podia ser. Então, devido a isso tudo, minha nota foi 6,5. Foi bem baixa mesmo, e bem diferente. Pra vocês terem uma ideia, o quão e o qual é importante você acabar vendo um filme, um seriado no que seria o idioma ambientado, né? Ou o jeito que o áudio é ambientado. Que no caso, como esse seriado, são vários idiomas sendo usados, então você acaba tendo um jeito diferente de acabar interpretando, principalmente esse quesito de atuação. Para mim, o João Avelange não fez tanta essa diferença, porque para mim era uma pessoa que estava dublando o personagem, não era o ator em si que estava falando, porque se realmente fosse ele dublando o personagem dele para português, como eu vi dublado, eu teria visto essa diferença com certeza, mas era uma outra pessoa que estava fazendo dublagem. Então, essa experiência diferenciada influenciou em tudo. E influencia, na verdade, né? Se você vê um filme legendado e um filme dublado, é totalmente diferente a experiência. E eu fico até chateado porque eu zoo até para as pessoas que falam que porque a gente aqui do Podcine, nós dois, a gente mora no Rio de Janeiro e nós somos da Baixada Fluminense. Eu não. Você é da Baixada Fluminense, não, sim? Sou, mas não moro na Baixada. Não, você eu não falei que você mora na Baixada Fluminense. Nós somos da Baixada Fluminense. Mas o problema é o mesmo. E não só da Baixada Fluminense, como o subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje em dia é muito difícil você achar nos cinemas um filme legendado, a maioria é dublado. Eu fico zoando, eu falo assim, esse pessoal deve achar que a gente é analfabeto, né? Não sabe ler legenda. Mas eu acho que você vê um filme com áudio original, o filme ou o seriado com áudio original, faz a diferença enorme. Pontuei. Vamos para o último quesito, que é efeitos especiais. No caso foram defeitos especiais, né? Para mim o orçamento estava bem limitado para efeito especial, não teve muita coisa, mas o que teve foi ruim. Né? Porque acho que o que faltou de dinheiro para fazer a maquiagem, faltou um pouquinho dos efeitos. Até porque... Não, maquiagem é mau gosto mesmo. O efeito a gente até entende, de repente o orçamento foi menor, né? Eles quiseram... Teve pouca coisa de efeito especial, teve uma explosão aqui e ali, uma explosão bem meia boca, mal feita, e principalmente a questão das imagens abertas de estádio, em que os jogadores estavam lá no meio de um estádio, do campo, né, em Copa do Mundo, e um estádio cheio de torcida torcendo. Sendo que dá pra ver, parecia o Winning Eleven 4, um jogo de videogame, que dava pra ver aquela torcida bem fake mesmo, tava muito mal feito. Eu vou dar uma nota logo ruim, só não foi nível Record, porque eu só vou dar 5 para efeito especial quando for nível Record. Tipo Mutantes? Mutantes, Não era nível Mutantes não, mas... Realmente Mutantes é difícil você bater o Rio Mutantes. Mas vai ter alguma série que eu vou dar nota 5. Então efeito especial nota 5,5. Então, eu não achei também que o seriado teve grandes coisas de efeitos especiais. Acho que para mim foi o basicão. E dentro desse contexto do basicão, eu não vi esses defeitos todos que o Bambam viu. E eu dei uma nota basicona pro efeito especial basicão que o seriado teve, que foi 6,5. 6,5, vamos fechar aqui. Eu já fiz minha média. Minha média da série deu 7,44, uma média bem média. Bem média. A minha é uma média mais alta, que deu 8,13. 8,13. Foi um pouco mais elevada essa média. Acho que foi até condizente, né? Acho que 8,13. Eu acho que é um seriado que fica nessa margem mesmo. E a média do Podcine, juntando nossas médias? Que aí dá a média do Podcine, que é 7,78. 7,78, é uma boa nota. Uma nota boa para um seriado bom. Isso. Que tem seus defeitos, mas também tem exaltados aí suas coisas boas. É um seriado que é tranquilo de se ver, um seriado leve, um seriado com essas comédias mais satirizadas e que também mostra por trás das coisas, maquiando um pouco a história, né? O que foi a história de ascensão do João Avelange ao poder da FIFA e a transformação, que é mais importante, a transformação na FIFA nessa marca gigantesca que é hoje em dia. Né? Exatamente. Acho que a gente já falou bastante de João Avelange, agora resta o pessoal assistir. Isso, agora... Resta o pessoal assistir a série
inscrever-se em nosso canal. Inscrever-se. Isso não queria inscrever-se, né? Mas deu certo. Né? Inscrever-se em nosso canal. Isso. Curtir, compartilhar, ativar o sino e colocar ali no sino a opção. Vai lá, tá lá. Você vai se inscrever, tá lá, inscreva-se, você se inscreve. Do lado tem o sininho, tem a opção todas, você vai em todas e clica lá. Que aí toda vez que a gente lançar um vídeo novo do Pode Cine, vai aparecer Vai aparecer nossa linda cara lá pra vocês. Ou não, vai aparecer o que é o nosso, Isso, vai aparecer nosso episódio. Nossa propaganda. Então, gente, Jogo da Corrupção, seriado nesse contexto que nós estamos vivendo aqui de Copa do Mundo, muito bom para você ver até para entender o porquê que algumas sedes de Copa do Mundo viraram sedes de Copa do Mundo mesmo sem tradição e mesmo com esses problemas políticos rolando. É bom você conhecer, vai te mostrar bem e confere, muito legal. A gente está aqui com vocês com mais um episódio de Carnaval de séries. E não se esqueça, like, compartilha, se inscreva e marca o sininho. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima Carnaval de séries. Abraço.